Oi minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho de decoração de bolo. E esse bolo vai ser da Barbie, vão ser 2 andares com um bolo no andar de cima e o andar de baixo vai ser fake. E aí mais um videozinho, né, onde eu só tô mostrando a decoração, não apareci pra falar com vocês porque eu tava trabalhando de madrugada novamente. É assim, né, quando a gente passa uma noite trabalhando, o sono desregula tudo e a gente fica, né, com aquela bagunça e fica dormindo de dia e trabalhando de noite. Então, nesse dia eu tava assim, tava trabalhando de madrugada e tudo certo. Coloquei pra gravar e tô narrando aqui pra vocês poderem acompanhar tudo que eu fiz. Esse bolo ele vai ser todo branco, então ele tem massa branca, o recheio é de brigadeiro branco e a cliente também pediu o ganache branco. Geralmente a gente faz com ganache preto, mas ela disse que não gostava, né, de chocolate preto e pediu tudo branco. E assim a gente fez, né, foi tudo branquinho. E aí eu vou fazer a pré-camada dele com ganache branco. Eu já mostrei aqui pra vocês como que eu faço o ganache. Vou colocar aqui na descrição o vídeo onde eu ensinei a fazer esse ganache branco. E para aplicar da mesma forma que o ganache preto, a gente vai fazendo a pré-camada. Esse bolo eu tô usando a guia. Então eu coloquei uma guia de disco de papelão na parte de baixo e tô colocando outra na parte de cima. Essa guia eu que mesmo que faço, eu corto, né, um pouquinho a mais do diâmetro do meu bolo. E aí ele vai ficar a espessura, a medida certinha, né, de como que vai ficar o ganache. Então eu comecei colocando, né, um pouquinho de ganache na parte de cima para grudar a guia. E aí eu vou preenchendo, coloquei um palito no meio do bolo para segurar e firmar essa guia de cima. Depois é só ir preenchendo com chocolate até preencher tudo, depois eu venho com a espátula reta e aí ele vai ficando retinho porque vai pegando a medida das duas guias, né, a de cima e a de baixo, então ele fica retinho, perfeito. Depois de aplicar tudo, eu vou sempre deixando ele secar, né, entre uma camada e outra, e quando a gente termina ele fica assim, todo retinho, fica maravilhoso. E aí a gente vai começar a decoração. Essa pasta que eu vou usar é a pasta de leite, então aqui eu já tinha feito 3 receitas, separei direitinho para ela descansar, e aí tá prontinha. Esse é o bolo que a gente vai decorar. E na parte de baixo vai ser fake, que vai ser esse daqui com 25 centímetros. O bolo ele tem 18, mais ou menos entre 18 e 19 centímetros. E o de baixo, né, que vai ser o fake, ele tem 25 centímetros. E aí eu tingi a pasta de rosa, vai ser um rosa clarinho, que vai ser no bolo de cima. Aqui tinha acabado o meu amido, né, que eu faço a trouxinha para poder ir colocando, para não grudar a pasta na bancada. Então eu fui repor. E aí, para quem não sabe fazer essa trouxinha, é assim, eu só coloco um pouquinho do amido, né, dentro do paninho e aí eu fecho com a fitinha e fica perfeito. E quando a gente vai colocar ele, sai uma quantidade bem pequenininha, só o suficiente para não grudar mesmo, não sai aquela grudanação grande, né? Então fica perfeito, porque quando der uma grudadinha a gente passa um pouquinho de amido e aí fica perfeito. Então eu tô abrindo a pasta para poder cobrir o bolo e esse de cima vai ser um rosinha mais claro e o de baixo vai ser um rosa mais escuro. Então já comente aí nesse vídeo se vocês estão gostando, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Comenta aí o que você achar, né, quando eu terminar. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque aí sempre que eu postar o vídeo você vai ser a primeira a saber, viu? Depois de abrir a pasta, eu coloquei um pouquinho de água nela, passei com um pincel e aí eu vim e apliquei ela no bolo. E aí essa parte é bem delicada, a gente tem que ir com bastante cuidado para que ele não fique com aquelas pregas, né? Então é só a gente ir abrindo a pasta, vai passando a mão para ela grudar no bolo. Eu gosto de sempre primeiro grudar as quinas, porque a quina é onde pode rasgar, né? E aí é o ó, a gente tem que tirar de novo, às vezes não dá para consertar e eu tenho que tirar de novo. Então é sempre bom, colocou a pasta no bolo, gruda logo as quinas na parte de cima e depois você vem grudando as partes de baixo, porque aí vai facilitar e o seu bolo vai ficar mais bonito. Eu sempre gosto de fazer assim. Depois de grudar tudo, eu vou tirando o excesso da parte de baixo. E aí depois a gente vai alisar ele com os 2 alisadores, fazer quina. Esse processo é demoradinho, porque quanto mais a gente alisar, mais bonito o bolo vai ficar. Então não tenha pena não, vai alisando, vai passando o alisador em cima, embaixo, vai fazendo as quinas. Tem gente que usa, né, um isopor para fazer a quina, eu não usei não, mas já vi algumas pessoas fazendo com outras técnicas. Mas eu uso mesmo os 2 alisadores. Aí eu tingi, né, a pasta para fazer o bolo de baixo, manchou minha mão todinha, como eu mostrei para vocês. E aí depois eu lavei para tirar o excesso de corante e não manchar essa pasta rosa mais clara, né? Porque o corante pode saltar. E aí tá tudo perfeito. Eu já tingi com o rosa mais escuro, que vai ser de cima, de baixo, do bolo de baixo. E esse rosa eu vou abrir e vou colocar ele na parte de cima do bolo da base. Como vocês vão ver, eu tô abrindo a pasta. E aí eu vou colocar um pouquinho de água, né, pra pasta grudar no isopor.
e eu vou colocar essa pasta em cima dele. E aí eu vou cortar ele na quina, ele não vai cobrir o bolo não, vai ser só para fazer uma tampinha na parte de cima. Eu tô seguindo a referência que a cliente mandou, então ficou igualzinho ele como a cliente pediu. Então eu coloquei em cima, tô cortando o excesso da lateral, né? Tô cortando com a faquinha, pode ser com estilete, pode ser com a tesoura, o que você quiser. E aí eu vou cortando tudo. Depois é só dar uma alisada nessa parte de cima e já vai estar pronto. E aí depois a gente vai vir fazer os babados. Antes de fazer o babado eu vou colocar o bolo em cima dele pra poder ver como que vai ficar, tudo certinho. Eu coloquei um pouquinho de glucose para poder grudar os dois bolos. E aí eu coloquei um palito de churrasco, que ele é bem grosso, é um palito de bambu, então é bem resistente para unir os dois bolos, né, para não ficar o bolo solto. Caso tenha um transporte aí mal feito, alguma coisa assim, o bolo balançar, ele não vai cair, porque ele tá grudado com a glucose e com o palito, né, que tá unindo as duas partes. Então eu coloquei ali em cima e já acertei ele, centralizei, deixei tudo certinho. E aí agora eu vou fazer os babados. Para fazer o babado, eu abri a pasta rosa mais escuro, numa tira, né, comprida, e aí eu vou cortando ela e vou colando. Como vocês estão vendo, eu cortei uma tira, na parte de cima eu fiz umas ondinhas, para poder ficar esse efeito de ondinha. Passei um pouquinho de água no isopor e aí eu venho colocando. No isopor é um pouquinho mais difícil de grudar a pasta nele, né? Tanto a pasta americana como a pasta de leite em pó. É um pouquinho mais difícil de grudar no isopor, mas é só você ir apertando, vai passando a mão que ele gruda assim. E aí a partir da segunda tira, além de passar água no isopor, eu passo um pouquinho em cima da pasta, para poder grudar tudo isso, para não ficar aparecendo, né, nenhum isopor. E aí eu vou repetindo o processo, eu vou colocando essas tiras nele todinho, até finalizar. Esse efeito a gente faz em bolo de água, né, pode fazer ele azul, que fica um efeito de água, fica lindo. Dá para fazer várias decorações com esses babados. E aí eu vou fazendo, vou soltando a parte de cima, para não ficar tudo grudado, né, para dar aquele efeito assim que tá solto. E vou finalizando. Aqui eu fiz 4 tiras, então deu certinho, eu tô colocando já a última. E é o mesmo processo, vai colocando a água e depois vem aplicando a pasta. E aí ele vai grudando tudinho. Essa parte esbranquiçada do amido, ele vai saindo depois, tá, gente? É só depois passar a mão assim, ou senão se você quiser passar um pincel, ele sai, não fica feio não. E até depois quando o bolo sair daqui, porque ele tá com o ar-condicionado, quando ele sair, que ele suar um pouquinho, esse amido ele vai absorver no bolo, então ele some e não fica aparecendo. Aí aqui agora eu tô fazendo uma tira para colocar no bolo de baixo. Eu cortei uma tira com a mesma pasta do bolo de cima, né, que é um rosa clarinho, e colei. Agora eu vou fazer uma parte de cima, que são 2 rodelazinhas. Uma eu cortei com um círculo que tem uns babadinhos e o outro com um círculo que é reto. E aí eu colei ali, não deu pra vocês verem porque a câmera não tava filmando, né? Como vocês viram, tá pra baixo aí. E eu achei que tava filmando certinho, mas não tava. Mas eu fiz colar as 2 bolinhas mesmo. Eu colei primeiro a de babado e depois colei a redondinha por cima, vocês vão ver. E agora eu tô fazendo a pintura dessa parte dourada. A referência que a cliente me mandou, essa parte estava preta. E aí ela pediu para no lugar do preto eu colocar o dourado. E aí ficou assim, eu fui pintando. Essa parte é bem delicadinha, porque qualquer errinho da gente já mela, já mancha. Depois a gente tem que estar limpando, tem que estar acertando. Então faz bem delicadinho, bem devagar. Eu coloquei nesse potezinho o álcool de cereais e o pó dourado. E aí eu deixei ele um pouquinho mais grossinho para poder pigmentar bem, né? Não ficar escorrendo nem nada. E aí se eu não me engano, foram 2 camadas. Passei nele todinho e depois eu vim acertando as partes que estavam um pouquinho manchadas, né? Que tava faltando. Aqui no cantinho vocês estão vendo que eu dei uma meladinha, mas aquilo ali eu consigo tirar, tá? Não tem problema não, dá pra tirar. E aí eu tô pintando essa bolinha de cima, né? Que eu coloquei no bolo de cima. Vou pintar só a parte de fora dele, porque o meio não precisa pintar, porque eu vou colocar outra bolinha em cima dele. Então eu tô pintando só a bordinha, como vocês estão vendo, e aí depois eu vim colar a outra bolinha no meio. Essa barbizinha eu fiz à mão, eu desenhei ela no papel manteiga e cortei e fiz o corte na pasta americana. Eu também não consegui mostrar pra vocês porque eu achei que tava gravando, mas a câmera tava posicionada pra outro lugar, então não deu pra vocês verem. Mas basicamente eu fiz isso, eu desenhei ela no papel manteiga e depois eu vim cortando, né, passando para a pasta americana. Esse é um processo básico de decoração 2D, vocês fazem aí rapidinho. Se não souber desenhar, né, a mão livre, você pode imprimir a Barbie, corta e aí você vai seguindo a bordinha dela, cortando na pasta americana. Dá para fazer do mesmo jeito, se não tiver o cortador, porque eu acho que tem cortador com essa Barbie.
Mas como eu não tenho, eu sempre faço assim, quando eu tenho esse tema. E aí eu desenho, corto e passo para a pasta americana. Depois de colar ela, eu tô pintando de dourado também, né, para dar um destaque. Por isso que eu coloquei a bolinha, uma dourada e outra rosa, para poder destacar a Barbie quando ela estiver no meio, para ficar dourada também. E aí ela vai ficar assim, como eu vou mostrar para vocês. Ficou todo pintadinho essa parte de baixo, né, da tira e esses detalhes dourados. Na referência também tinha umas bolinhas pretas nesse bolo de cima, só que aí a cliente pediu para fazer ao invés de preto, o dourado. E aí eu tô fazendo também com álcool de cereais e um pincel bem fininho. Só vou encostando o pincel e ele vai fazendo as bolinhas. E aí eu vou finalizar tudo. Se você já tá gostando desse vídeo, não esquece, hein? Curta esse vídeo, encaminha para alguém que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de aprender confeitaria. Encaminha aí para sua amiga, para que ela assista também, se inscreva no canal também. Eu amo quando vocês comentam, né, e ficam interagindo comigo nos comentários. Então não deixe de comentar, de falar o que você achou, se você acha que poderia ficar melhor. Eu não tenho como mudar muito, porque é a cliente que manda referência, né? Então se ela quer o bolo desse jeito, eu vou fazer o mais parecido que eu conseguir da referência. E esse ficou muito parecido, ficou igualzinho. Eu vou ver se eu consigo colocar a referência aqui para vocês e o resultado. Então é isso, a gente vai fazendo, mas a gente dá o nosso melhor para ficar bem caprichado, bem bonito. Esse de cima, ele tem um peso de 3 quilos e, como eu falei para vocês, o de baixo é fake. Então foram 3 quilos e a cobertura é toda de pasta de leite. Então mesmo o de baixo a gente fez com pasta de leite também, porque se a cliente quiser tirar, né, para comer a pasta, pode comer. Então ele tá todinho com pasta de leite. E assim ficou o resultado, minha gente. Ele ficou bem simples, mas bem bonito. A gente colocou glitter também, branquinho, nele todinho. Na câmera não deu pra captar tanto, mas ele tá todo brilhoso. Ficou maravilhoso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, viu? Comenta aí o que você achou. Espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.